Sejam todos bem-vindos aqui nesse domingo, Dia das Mães. Já adianto parabéns a todas as mães presentes, né? As mães desencarnadas que estão aqui também. Vamos iniciar, então, com a lição 139 do livro Pão Nosso. O título é Oferendas. Porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Paulo, em Hebreus, capítulo 7, versículo 27. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta ante o céu azul. Entretanto, logo surjam dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Muitas vezes pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos, não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o escoar do tempo, o homem passou a matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos, perdurou o plano de óbulos em preciosidades e riquezas destinadas aos serviços do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim, ante as casas da fé, por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para sacrifício nos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio, no altar da própria vida. Assim, Pai, nós pedimos hoje, nessa reunião, sejamos aqui todos abençoados, que os nossos corações estejam abertos para a mensagem que o nosso irmão Sérgio veio nos trazer, e que ele seja inspirado por Ti, por Maria, a mãe de todas as mães, e que a palestra flua com muito amor e muito carinho, que é o que o Senhor sempre nos ensina, né? Muito obrigada, Pai. Tem que botar isso. Isso é. Tá bom. Tá bom. Bom dia. Que a paz do Divino Mestre Jesus, Rabi da Galileia, habite os nossos corações hoje e sempre. Queridas irmãs e irmãos em Cristo Jesus, nós vamos falar hoje das mães. Das mães presentes fisicamente, das mães presentes espiritualmente. Graças a Deus. Muito bem. Então, eu vou começar falando das futuras mamães. Daquelas que agora estão com a barriga grande e pesada. Os pés inchados. As dores nas costas sempre presentes. O mau jeito, o dormir, se ajeitando para dormir, o incômodo
Mas nada disso importa. A partir do momento que esta mãe põe nos seus braços o seu bebê. A partir dali, nada disso importa. O que importa é aquele rebento que está nas suas mãos, que é uma pedrinha bruta, que o Divino Mestre Jesus põe em suas mãos, para que tu, mãe, o transforme num diamante estelar. Eis aí a grande responsabilidade da mãe: transformar aquela pedrinha bruta num diamante estelar. Ela vai doar o alimento físico ao amamentar. É o alimento para o corpo. Mas muito mais do que isso, ela vai alimentar aquele espírito do seu amor, com um olhar de ternura, porque nós sabemos que o olhar emite vibrações. E quando ela olha o seu rebento, aquele ser tão frágil em suas mãos, ela sabe que ela precisa dar muito amor para que ele fique aqui no plano físico. Porque ele não está encarnado ainda, não vamos nos iludir. Ele só estará efetivamente encarnado após 7 anos de convívio com os seus. E nesse período, a mãe, o pai, os amigos, todos terão que se doar em amor. A inteligência do Pai Suprema nos faz doar para a criança sem percebermos. Não há um de nós que, ao passar por uma criança na rua, não abra um sorriso. Ninguém pediu para sorrir, ela não fez graça para ninguém, mas você vê um bebê ou rebento, você sorri. E quando você sorri, você emite, sem saber que está emitindo, não precisa saber não, mas você está emitindo amor, porque ela precisa muito mais deste alimento do espírito para se fixar no corpo do que do alimento físico. Você vê um bebê, você sorri, você emite. Então não só a mãe, não só o pai, mas todos nós doamos para aqueles que estão chegando no nosso mundo físico. Às vezes até nós extrapolamos, a criança está passando com a mãe, com o pai ali, e você quer doar demais, você não resiste e passa a mão na cabeça, você está doando as suas energias naquele passar de mãos. Você está dando um passe e não percebe. Pois bem, esta mãe que está com seu rebento, ela começa a perceber que ela, a partir dali, não estará mais sozinha, nunca mais, nunca mais. Porque ela vai estar sempre pensando nos dois, eu e o meu bebê, que será eternamente o bebê. Não importa o tamanho que tenha, a idade que tenha, é o bebê, é o meu bebê. E ali, ela vai perceber que ela está diante, né, de um ser que lhe foi emprestado por algum tempo. Sim, porque dia virá em que ele terá que voltar para o mundo do qual ele veio, né? Assim como nós, todos nós. É que nós não estamos preparados para essa despedida, essa partida do irmão, né? Mas isso vai acontecer. Que seja depois da nossa, né? Porque nós, os pais, estamos mais ou menos assim, em concordância com essa ida antes do filho. Nunca o filho antes da mãe, não é mesmo? A gente fica, meu Deus, não pode.
Isso me faz lembrar, desculpe, não estou fugindo do tema não, mas me lembrei do Amaro. O Amaro, o ferroviário, que está no livro Entre a Terra e o Céu. Eu acho que algum aqui de vocês deve ter lido. Se não leu, leia, que é um livro maravilhoso. Mas eu só vou falar de um trechinho em que naquela madrugada, o Amaro está com seu filhinho de 1 ano. Muito mal, o filhinho estava passando muito mal. E ele percebeu que estava chegando o momento do menino voltar. Com 1 aninho, hein? Viu? E ele passa a madrugada inteira acordado ali. Chega um dado momento, em dado momento ele vê que tem uma crucifixo de madeira na parede, ele tira o crucifixo, pega a criança no colo, tira lá do bercinho dele, põe no colo, e ele sabe que o filho está nas últimas. Então ele diz para Jesus: Senhor, sabemos que nossos filhos não são nossos, somos todos filhos de Deus. Mas, como dói ter que entregá-lo de volta, Senhor. O meu espírito é muito fraco para lidar com isso. Mas eu sei que ele estará muito melhor em seus braços. Portanto, leve-o, pegue-o nos seus braços de amor e luz e receba-o, Senhor. Naquele momento, ele, Amaro, estava se despedindo do filho. Mas a prece é importante. Por quê? Porque no plano espiritual, se estivéssemos vendo com as vistas dos espíritos, nós veríamos, naquele momento, um jato de luz, um banho de luz, e o espírito daquela criança se sentindo aquecido, se sentindo amparado, protegido, se encaminha para os braços da mãe, que já estava no plano espiritual, e que o abraça. A mãe dele já tinha falecido, a mãe do Juninho. Então ela estava do lado de lá esperando e recebe a criança nos braços e parte. A prece fez com que Julinho chegasse no plano espiritual de uma forma melhor. A prece é sempre importante, em todos os momentos. Mas agora falando da mãe aqui, estou com o lenço de alguém. Tá, obrigado. Não sei porquê. Nós viemos aqui para verter água, que seja pelo suor do trabalho no bem, e não pelo sofrimento, mas viemos verter água, lágrimas. Mas então, a mãe, logo, vai perceber, né, que vai aprender que ela tem que se doar totalmente, tem que amar, um amor incondicional, ilimitado, um amor dativo, mas ela acha que é possessivo, que é meu. Não, mas tem que doar, se doar. Vai aprender a perdoar, a tolerar. Vai perceber que ela é uma guerreira forte, porque é capaz de dar a vida por ele, de lutar por aquele ser frágilzinho, de doar tudo que ela possui. Ela se sente tão forte. E mais adiante, ela vai perceber, ou melhor, vai entender que os brinquedos espalhados pela casa são apenas decorações. Que os rabiscos nas paredes são artes modernas. Ela vai começar a entender essas coisas. Tem que entender, porque é um ser que está chegando e merece, precisa
de toda a nossa compreensão, todo o nosso carinho, todo o nosso amparo. A casa, meus irmãos, eu disse no início, e ela disse também antes da leitura, está repleta de mães e filhos espirituais. E estão muito gratos pela presença de todos nós aqui, que estamos buscando as verdades eternas do Divino Mestre Jesus. E descobrimos, eles já descobriram, que não tem outro caminho, é o caminho do amor. Este é o caminho do bem que devemos ter. Neste momento, eu penso em fazer uma singela homenagem à mãe de todas as mães. Eu estou falando de quem? Maria de Nazaré. Aquela menininha que, aos 15 anos de idade, aceitou uma missão dificílima. Maria de Nazaré, ela vivia com seus pais, Joaquim e Ana, em idade avançada. Aconteceu com Ana o mesmo que aconteceu com sua prima Isabel, esposa de Zacarias. Isabel teve o seu filho com idade avançada, quando ela já não mais tinha esperança de ter o seu filho. Mas Deus ouviu os seus pedidos, as suas rogativas. Quem não acreditou foi Zacarias, né? Que riu e ficou mudo até que o filho nascesse. Isso é uma história que, se você não leu, leia. Está lá no Novo Testamento. Com Ana aconteceu a mesma coisa. Ela teve a filha, Maria, né? Com idade avançada. Então, Maria, aos 15 anos, já percebendo que a sua mãe estava com as forças já diminuídas, bem diminuídas, ela fazia todo o serviço da casa. Lavava, passava, cozinhava, arrumava a casa, ela fazia tudo. Maria não deixava que sua mãe fizesse isso de trabalho. E ela acordava muito cedo. Ela acordava antes que os primeiros raios de sol batessem nos telhados do casário de Nazaré. Ela madrugava. E sempre pegava um pergaminho, um rolo de pergaminho, e lia. E interessante, ela percebia o seguinte, que quando ela abria em Isaías e lia, sabe, Isaías, né, profeta, um dos profetas, o que melhor anunciou, todos os outros também, mas ele foi o que melhor anunciou a vinda do Messias. E ela, quando pegava e abria em Isaías, ela sentia uma paz interior, uma coisa diferente. Ela sentia que alguma coisa ali acontecia naquela leitura, que ela estava envolvida sem saber com tudo aquilo que ali Isaías falava. E naquela madrugada, ela acorda e faz as suas orações e abre exatamente em Isaías. E quando ela está lendo sobre a luz de uma lamparina, né? Assim, porque ainda estava escuro, o sol ainda não havia nascido. E ela, na luz, ela percebe que se fazia uma luz diferente, uma luminosidade diferente daquela da sua lamparina. E ia num crescente, aquilo foi aumentando, aquela luz, e aquilo foi chamando a atenção dela, e ela temeu. Quando se materializa o anjo anunciador, o anjo Gabriel. Vocês sabem tudo, né? Eu não vou contar nada. O anjo Gabriel. E ele diz: Ave Maria, bendita sois entre as mulheres, não temas. Tu foste, por Deus, escolhida para conceber um filho, o qual se chamará Jesus.
ela até ficou assim. Sabe, as palavras, deixa eu dizer uma coisinha aqui para vocês, não eram emitidas como nós o fazemos, falar, entende? Como é que eu posso dizer? Em pensamento. Ela viu e entendeu o que o outro disse e o que ela falava, ele entendia. É uma linguagem dos espíritos. Isso é normal, tá? Isso é natural. E ela então disse, mas eu não tenho sequer um marido. Ele disse, isto é do Espírito Santo, portanto, assim quer o Pai. Conceberás sem a interferência do homem. E o que fez essa menina de 15 aninhos que tinha os seus sonhos, como toda mocinha tem, o sonho de um dia casar, constituir família e tal. Ela simplesmente se ajoelhou e disse, seja feita a vontade do Pai sobre sua serva. Ela se entregou inteiramente ao Senhor. É dessa menina que nós vamos falar um pouquinho aqui. Existe um livro intitulado Universo e Vida. Esse livro é um livro do nosso irmão espírito, né? Áureo. E o irmão Áureo diz mais ou menos assim. Existem seres que são muito peculiares. Eles pertencem muito mais ao plano extrafísico do que ao plano físico. São seres humanos, com certeza, sem dúvida alguma, mas a ligação biopsicofisiológica da matéria densa que nós chamamos carne é a mínima possível. São espíritos sublimes, de imensa superioridade evolutiva, e que só encarnam na Terra em raras e altíssimas missões de singularíssima importância para o progresso moral da humanidade. O maior desses espíritos, sem dúvida alguma, foi Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, a Virgem Excelsa, a Rainha dos Anjos. A sua presença na crosta terrestre foi indispensável para que o Divino Mestre Jesus aqui viesse, para que o Messias estivesse entre nós. Coube a ela fornecer a base ectoplasmática para a tangibilização daquele ser. Ele se tornou tangível, se tornou visível a todos, graças a Maria de Nazaré, que lhe doou a base, foi a base ectoplasmática e mais, foi o ponto de referência para todos os processos espirituais, eletromagnéticos, físico-químicos que Jesus realizou. Aliás, tudo aquilo que o Senhor Jesus fez repercutiu diretamente nela. Maria de Nazaré, a Santa das Santas, a Augusta Senhora do Mundo, Maria de Nazaré, estrela do universo das grandes almas. Também ela teve que peregrinar
do seu paraíso de felicidades. Deixe-me contar uma coisa aqui, antes disso. Quando se fala paraíso de felicidades, é que existe mesmo. Nós estamos caminhando para isto. Nós estamos no que nós chamamos de transição planetária. Isto são 300 anos de preparação para que venhamos a estar no primeiro dia da transição planetária. Nós estamos vivendo a madrugada desta transição planetária. Eu já retomo lá o que eu falava de Maria, mas eu tenho que falar disso, senão as pessoas podem não entender. Eu não sei. Então vamos explicar. São 300 anos. O Consolador prometido pelo Divino Mestre Jesus chegou aqui em 1857. Aqui o pessoal sabe, viu? Eles são estudiosos. 100 anos antes já havia começado, em 1757. E isso vai durar até 2057. Essa preparação, essa transição planetária. A partir de 2057, é mais ou menos isso, né? Nós estaremos vivendo a regeneração. E aí? Como é que a coisa vai funcionar? Não, a natureza não dá saltos. Lentamente, aqueles que vibram numa vibração inferior àquilo que o orbe precisa, ele já vai sendo atraído para o chão que lhe é próprio. Porque o peso específico do perispírito não permite mais que permaneça aqui. E a nossa irmã maior, Joana de Ângeles, mas não somente ela, Emmanuel também já o fez, os irmãos maiores nos dizem que 2/3 da humanidade encarnada e desencarnada estará fora deste orbe. Oh, meu Deus, é muita coisa? Sim, é. Mas é assim mesmo. Esta humanidade encarnada, nós somos cerca de 8 bilhões de espíritos, não é mesmo? Mas tem mais 22 bilhões que estão na erraticidade. Erraticidade quer dizer, eles vão reencarnar ainda, sabe? Nem todos. Porque aqueles que não estão com uma vibração adequada, aliás, foi dada a última oportunidade a nós, né? E é por isso que o umbral está vazio, sabe? Então, você está vendo aí muita coisa ainda acontecendo, né? Barbárie, meu Deus, como é que pode fazer isso? São irmãos que perderam a chance, né? De se reajustarem um pouquinho com as leis do Pai. Porque nós devemos tanto, mas Ele quer só que você pague um tantinho. Porque a cada bem que você faz, disse Jesus, que é o Senhor da verdade e da inteireza, a cada bem que você realiza, o Pai lhe dá o cêntuplo. Mas quer dizer que... Porque eu devo muito. Mas se eu fizer um pouquinho, olha, eu ganho o cêntuplo. Poxa, então eu vou fazer o máximo para ganhar várias vezes esse cêntuplo e me forrar quanto à minha dívida com a contabilidade celestial. A minha conta está muito grande, mas eu preciso fazer. E aí esses irmãos, a gente vê aí, né? Ainda cometem barbárie. Então esses, o peso específico do perispírito, porque o perispírito tem um peso específico, sabia? Cada perispírito. Ele se torna mais leve, mais suave no plano espiritual. Ele não é visto aqui, né? Não é detectado por aparelho nenhum físico. Mas ele se torna mais... À medida que você vai fazendo obras no bem. O que dá luz, quando você diz assim, espírito de luz, trabalhou muito no bem. Por isso que ele é um espírito de luz. Até os animaizinhos, todos os animais trabalham. Todos os vegetais trabalham. Toda a natureza trabalha.
Porque a nossa doutrina, ela é evolutiva, ela é, aliás, criacionista, evolucionista também. Ele evolui. Então você evolui dos diversos reinos até chegar a esse reino que nós estamos, que nós chamamos de reino hominal. Muito bem. Quando, dizem os irmãos, André Luiz fala isso também, quando nas regiões preparativas, nos mundos ad hoc, que quer dizer feitos para isso, né? Quando o irmão desperta e sai daquelas câmaras de adaptação, de ativação, né? De desenvolvimento psíquico, através de processos eletromagnéticos que estão muito acima da capacidade de entendimento de nós outros encarnados, né? Quando o irmão desperta pela primeira vez no mundo, no reino hominal, ele dá um grito gutural, porque ele não domina a palavra, né? Aliás, os símios, emitindo seus guinchos, eles estão ali aprendendo os rudimentos da palavra, viu? Então, quando eles chegam aqui, eles ainda não sabem falar. Mas os irmãos maiores, os instrutores siderais, dizem que eles têm, porque o perispírito humano já está pronto para ele. As energias dele já são de humano. Por isso que ele não pode mais voltar a retrogradar. Voltar para o reino animal. Por uma questão de energia, isso é científico. É uma lei da natureza. Essa transmigração, a metempsicose que se fala, não existe. Não há a menor possibilidade de nós, que estamos no reino nominal, reencarnarmos no reino animal. Entende? Embora o homem seja um animal situado na escala mais alta dentre os animais. Ele é racional, só isso. Porque nós temos muita semelhança com os animais, não temos? Aliás, tudo que os animais têm, nós temos. Raiva. Mas temos ainda. Ciúmes. Ai, meu Deus, o animal tem. Você sabia que o seu gatinho tem ciúme? O seu cachorrinho. Viu? Temos ainda egoísmo, essas coisas, só meu. Ele chega a botar a pata assim na comida para você não chegar. Entende? Só meu. Essas coisas nós temos ainda. Joana de Ângeles nos diz, olha, isso é natural, isso é normal. O que não é normal é você, ao ter esse sentimento de raiva disso, daquilo, dar vazão a isso. Cala-te. Eleva o teu pensamento. Ore. Busque mudar a vibração deste momento. Para que, da próxima vez que isso ocorrer, esse sentimento, quando te provocarem uma ira, porque ela é provocada. Nós somos instrumentos dos nossos aperfeiçoamentos. É um provocando o outro. E ajudando, obviamente, com isso. Quando alguém te provocar, você já não revida. Você já ora. E ela vai saindo, esse sentimento vai saindo cada vez mais fraco, mais fraco, mais fraco, até que você domina. Mas custa, hein, gente? Custa. Quando nós sairmos daqui, estaremos todos passando por um plano, chamado plano astral. Já ouviram falar? É para lá que nós iremos nos dirigir. E ali é uma alfândega. Ninguém passa deste plano para o plano mental, que é o plano da individualidade. Ninguém passa se ainda tiver esses sentimentos animais. Ali é um plano animal. O plano astral é um plano animal. Então, todo aquele que se identifica ainda com um resquíciozinho, uma coisinha dos animais, vai ficar ali. Ali é alfândega, você não passa. É um contrabando, né? Se passar, é um contrabandista. Eles não deixam. Aí, lá do outro lado, quando você chegar do outro lado mesmo, no plano mental, é um plano das individualidades, e não da personalidade, como é o astral, você já não tem mais nenhuma dessas mazelas. Ai, que beleza, hein? Vai demorar alguns milhões de anos, mas nós vamos nos desfazer dessas coisas. Bem, então é isso, gente.
eu coloquei assim, dei uma parada para explicar que essa coisa do paraíso, eu falei assim, ela veio do paraíso da sua felicidade, não é isso? Pois é. Por quê? Porque nós estamos neste momento, obrigado, neste momento, nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, é isso mesmo. Mas lentamente já está melhorando, né? Ele já está indo para uma ponta em que ele está ficando mais leve. A atmosfera da Terra está mudando, a psicosfera da Terra. Porque, assim como nós temos a nossa psicosfera, né? Cada um tem a sua individualizada, a própria Terra tem, tudo tem, né? Mas a Terra tem. Quando Jesus aqui esteve para escolher o Brasil como o coração do mundo, pátria do Evangelho, na época em que estava encarnado Francisco de Assis, e eu estou falando do início, da primeira metade do século XIII, né? A psicosfera da Terra era púmbria, era cinza, viu? Bem cinza. Hoje ela continua cinza, mas está mudando, sabe? Está melhorando. Nós mesmos estamos melhorando a psicosfera da Terra. Porque à medida que nós vamos nos melhorando, vamos melhorando o ambiente, o nosso ambiente, a nossa casa, a nossa rua, e o nosso, enfim, o nosso orbe. E depois tem outra. Estão chegando irmãos melhores, um nível evolutivo melhor do que aqueles que aqui estão, isso vai melhorando. É assim que nós vamos passando de mundo, por isso estamos na transição, de mundo de expiação e provas para mundo o quê? Regeneração. Essa turma é muito boa. Não é que no mundo de regeneração não tenhamos ainda essas mazelas, ainda teremos. Mas será menor. Nós temos um irmão chamado John Lennon, já ouviu falar, né? Ele já foi, não foi? Ah, tá. Então, John Lennon... o John Lennon, ele disse, imagine se não há país, hein? Se não há religião também. É uma música chamada Imagine, sabe? Ah, se você pegar essa música e fizer uma tradução ali, você vai ver que ele já estava prevendo esse mundo de felicidades que há de chegar. Então, aos poucos nós vamos mudando. Vamos para um mundo de regeneração, onde ainda teremos mazelas. Mas não será como agora. Agora você não quer ser maledicente, mas você liga qualquer mídia que você veja. Mas vamos falar da televisão, que é a mais. Você liga a televisão, tá lá. Ah, porque esse governo não sei o quê, não sei o quê. Ah, porque aqui você só vê coisas assim ruins. Aí você entra na pilha. Você chega no trabalho, o colega fala, e você viu aquilo assim, é coisa ruim, aí você comenta. Então você está na maledicência sem querer. Isso não nos ajuda. Lentamente isso vai acabando. Vai chegar um momento em que a televisão vai falar muito mais das boas obras do que desses crimes. Entende? Que não é a maioria, gente. A maioria quer fazer o bem. Olha aqui, vocês aqui não querem mais o mal de ninguém, correto? Não somos santos, não somos anjos, não somos puros. Não somos bons. Mas não queremos mais o mal do próximo. Isso é importante. Isso é bom. A esta hora, tem uma colônia lá em Curupaiti que está assim de jovens, de pessoas, homens, mulheres e tal, que estão lá fazendo visita fraterna aos leprosos, aos rancenianos, né? A gente fala assim. Pois bem, a mídia não fala dessas coisas, fala. Mas se ali na esquina alguém fizer, eu dei um tiro ali, já, aí pronto, no dia seguinte sai enorme, e fala, o outro fala. Então, isso vai diminuir. Vai chegar um momento em que a mídia só vai falar das coisas boas, isso vai melhorar também para a gente. Vamos respirar um ar mais puro. Mas, então, na regeneração ainda teremos algumas mazelas. Mas aqueles
que se livrarem dessas mazelas passarão para um mundo chamado... Alguém sabe o nome? Ah, sim, tá bem. Esse é o mundo de felicidade, gente. Sai do mundo de regeneração e entra no mundo dos ditosos. Ah, mundo ditoso, muito bem, conseguiu. Então, lá, nenhum deles tem essas mazelas. Maria de Nazaré, estrela do universo das grandes almas, vem do seu mundo, do seu paraíso de felicidade. Ou seja, porque ela vem de Sírios. Sabia que ela não é dessa humanidade? Ela é de Sírios. Assim como ela, vários dos irmãos que você lê ali, João Evangelista, João Batista, todos vieram de lá e resolveram ficar aqui para ajudar Jesus. Pois bem, Sírios já deixou de ser mundo de expiação e provas há muitos e muitos milhões de anos. Já passou da categoria de mundo de regeneração. Já atingiu o mundo dos ditosos. E está caminhando para mundos celestes. Aliás, sobre esse particular, deixa eu dizer uma coisinha. Você sabe que os que estão aqui, que não vão continuar por aqui, vão renascer em outros orbes, né? Mais atrasados. Isso nós sabemos, né? Então, esse novo orbe será o que nós chamaremos de higienizador da Terra. Vai limpar a Terra. Mas a Terra já foi um planeta higienizador de um outro. Qual foi o outro? Capela é uma estrela da constelação do Cocheiro, que está a cerca de 42,5, arredonda para 45, não sei porquê, 45 anos-luz daqui. Capela, quando ascendeu a condição de mundo de regeneração, precisou que algum planeta o limpasse, e foi a Terra. Pois bem, a própria Capela limpou Sírios. Foi o higienizador de Sírios. Então, os caídos de Sírios foram para a Capela, os caídos de Capela vieram para aqui, os daqui. Bom, Maria de Nazaré é de Sírios, é de outra humanidade, mas resolveu ficar aqui. Se preparou durante 4.000 anos para receber aqui o Divino Mestre Jesus. Então, voltando a Maria de Nazaré, que veio do seu paraíso de felicidades, também ela, né, teve que peregrinar de lá para este vale de lágrimas, para servir. E servir a quem? A uma humanidade paupérrima de espiritualidade. E aqui ela se tornou para sempre a Mãe Santíssima de todos. Para sempre. Ficará assim conhecida como a protetora de todos nós, como advogada das nossas causas junto a Deus Pai Todo-Poderoso e junto ao Divino Mestre Jesus, para todo sempre. Louvado seja o teu nome, Maria de Nazaré. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. É uma singela homenagem a esse grande espírito, esse grande vulto da espiritualidade, que tem uma capacidade de amar imensa. Também, se não fosse assim, ela não poderia receber o Divino Mestre Jesus. Maria, o amor de Maria é tão grande, meu Deus, que antes que o Divino Mestre Jesus colocasse no seu colo a cabeça de Judas Iscariotes e foi para as zonas umbralinas naquela tarde em que ele se suicida, naquela tarde de sexta-feira que Jesus é colocado no madeiro, antes que Jesus, quando ele viu que, olha, está tudo perdido, ele
se apavorou e se suicidou. Bom, mas antes de Jesus lá estar, ela, Maria de Nazaré, foi falar com ele, com Judas, perdoando-o. Quando ela chegou, ele chegou, a Maria, né? Nazaré chegou, e espírito, né? Lá nas zonas umbralinas para falar com Judas, ele estava tão perturbado e isolado de todos, que ele não queria receber ninguém. E quando ele perguntou, e quem és tu que estás aqui? E ela disse, eu sou mãe. Mãe, eu não quero saber de mãe. Minha mãe me abandonou. Ele que abandonou a mãe, mas ele disse que a mãe dele, ele que abandonou a mãe. Saiu. Tem a história de Judas Iscariotes, é interessante, mas isso não importa aqui agora. Eu não quero saber de mãe, ela me abandonou. Não está comigo. Mas quem és tu? Fale-me. Eu sou a mãe de Jesus. Ah, pronto. Ele desmontou porque, gente, se ela veio aqui para me oferecer ombro amigo, não tem mais nada. Ela que seria, da concepção dele, a primeira a me odiar, ela está me amando, veio aqui trazer amor, me trazer esse momento de desafogo, porque o momento em que ela estava com ele se sentiu livre, mais leve, pela presença dela, pelas vibrações, pelas energias que ela foi levar. Então a capacidade de amar deste Espírito é imenso. Ela amou aquele que, de forma errada, vendeu o seu filho. O pensamento dele não era de trair Jesus, não. O pensamento dele era de, eu vou botar eles contra Jesus. Jesus, que é poderoso, vai combater todos eles. Quer dizer, foi um cálculo errado que ele fez, viu? Foi um erro assim. Mas ele já se redimiu, graças a Deus, né? Levou algum tempo se preparando e tal. Quando foi em 1431, em Rouen, Joana d'Arc. Mas Joana d'Arc é o espírito que habitou Judas Iscariotes. Era Joana d'Arc. Estava ali, se redimindo completamente. E a partir daí, todos os anos, vem aqui e fica triste com as pessoas, dizendo assim, Mário Judas. Não tinha isso? Quando eu era criança, tinha. Ainda tem, não tem? Tem, acho que tem. Mas ele já não é mais aquela. Porque errar, todos nós erramos. Mas Deus, na sua misericórdia, nos perdoa. Ele já foi perdoado, ele já se redimiu, ele já não é mais, ele já é um espírito de luz. Mas ele ficou marcado, não ficou? Pois é. Então, queridas irmãs e queridos irmãos em Cristo Jesus. Desculpa. Esta pequena homenagem, essa singela homenagem que nós prestamos às mães, a Maria de Nazaré, que é a mãe maior, mas às mamães encarnadas e desencarnadas, recebam as nossas melhores vibrações, em nome de Jesus. E que nós possamos, doravante, buscar acertar mais do que errar, para que possamos todos, os que aqui estão e os que já foram, participarmos do banquete que Jesus tem e que oferece a todos nós, a esta grande família que está crescendo para o Pai. Que a paz do Divino Mestre Jesus habite os nossos corações hoje e sempre. Obrigado. Bom, vou começar com os avisos, né? Só lembretes, na verdade, vocês já devem estar sabendo disso, mas que antes da palestra a gente tem o estudo do Livro dos Espíritos, começando às 8h30, e depois daqui da palestra a gente tem também um outro estudo, só que esse online, que são o estudo das cartas do Evangelho de Paulo, né, 11h30.
Quarta-feira, a gente tem uma outra palestra presencial, às 3h30, de 3h30 às 4h30. E à noite, às 8h da noite, tem um evangelho, culto, um evangelho no lar, né? Online. Também o link vai pelo Recado Sesfa. Então, quem quiser participar, é só entrar no link. Lembrando também do atendimento fraterno, né? Quem precisar, é só dar o nome na secretaria, quando chega aqui na casa, domingo, que aí vão sendo chamados para o atendimento. O mercadinho está disponível aí fora, quem quiser contribuir, né, para a cesta básica aí das famílias que a casa ajuda. E a biblioteca também, que está aberta para quem, se tiver interesse de pegar livro emprestado para ler, está aberta para todo mundo. Tá? E aí uma última, complementando aqui a homenagem que o Sérgio comentou, a casa preparou uma lembrancinha para as mães. Então, quando vocês forem saindo, é só pegar. Quem não for mãe, mas, né, tem mãe em casa, ou alguém que considere como mãe, não precisa ser biológico, pode pegar também, tá? Está disponível ali na saída. E agora, para encerrar essa parte aqui do trabalho de hoje, né, vamos então elevar nossos pensamentos a Maria, pedir a ela que nos cubra com o seu manto de amor, que reforce o nosso coração para essa semana que se inicia, que interceda por nós perante o filho dela, né? Que mãe intercedendo, ele sempre escuta. Obrigada, mãe, por todo esse amor e carinho que a senhora tem por nós. Obrigada. E quem não quiser, né, ou não precisar, não se sentir necessidade de passar, não passa, é só levantar em silêncio, passar ali para pegar a lembrancinha e sair, tá bom? Bom dia para todos. Bom dia.